Bom dia para vocês. É uma grande satisfação estar aqui, porque essa igreja tem uma parte importante na história da minha vida com minha esposa. Nós passamos muitos momentos românticos aqui, quando ela era professora. E tem alguns alunos aqui que ela mandou lembrança, ela gostaria de ter vindo, mas devido a umas atividades de ontem, não deu para ela vir, então ela mandou lembrança para todos os alunos dela que ainda sobrevivem. Porque agora, devido à idade, a gente vai perdendo algumas pessoas, então isso faz parte da vida. Ela deverá estar vendo essa apresentação, então eu vou dizer para ela que eu me sinto emocionado agora, como eu me senti emocionado quando eu vinha visitá-la. E ela dava aula aqui para uma série de pessoas. E aqui tem uma delas, eu ia perguntar para ela se ela ainda se lembra que a minha esposa tinha um casaco vermelho, então quando ela ia chegando, ela vinha da Penha e descia de bonde ali na avenida e virava a esquina. Então a turma sempre ficava esperando o paletó vermelho chegar. E ela sempre se lembra que quando ela chegava, a turma, nós vimos o paletó vermelho da senhora. Nós não vimos a senhora, mas viu o paletó vermelho. Então a vida tem essas surpresas. Mas vamos ao assunto de hoje. Quebrando o silêncio interior. O que será que isso significa? Quando você pensa em quebrar o silêncio, você pensa em quê? Em alguma coisa parecida com essa ligeira apresentação. É alguém desconhecido abusando de uma criança ou de uma outra pessoa. Mas será que é isso que é abuso? Eu já tive aqui já umas 4 vezes ou 5, não me lembro mais quantas, para falar sobre abuso. Mas eu fiquei pensando, quando fui convidado outra vez pela dona Sara, o que eu vou falar? Já falei tudo. Vou repetir. Então, fiquei pensando, de repente me veio uma ideia. Por que não falar sobre quebrando o silêncio interior? Aí eu gostei disso. Mas agora, o que quer dizer isso? Quebrando o silêncio interior. E agora estavam cantando, eu fiquei encantado com o quinteto que estava aí cantando, muito bonito, muito gostoso de ouvir. E eu peguei 2 coisas. Jesus é o caminho. E daí? O que mais que falta? Ou falta alguma coisa? Ele é o caminho. Falta alguma coisa? Isso me salva? Eu saber isso me ajuda? Que diferença faz na minha vida se eu sei que Jesus é o caminho? Isso não me ajuda em nada. Absolutamente nada. Um ateu sabe disso. Eu tive um colega ateu morando numa pensão e todo dia ele me fazia orar, de noite e de manhã, e eu tinha que orar de joelhos. Ele sabia que Jesus era o caminho. Ele discutia comigo o tempo todo sobre religião. Era um inferno, porque nós não tínhamos outro assunto, era só religião. Era Deus o tempo todo. Faz diferença? Não, não faz diferença. O que faz a diferença? Eu tenho o caminho diante de mim. O que adianta o caminho? Eu tenho decisões fantásticas. No fim do ano, em dezembro, eu tomo decisões maravilhosas. Adianta alguma coisa?
Podem responder. Adianta ou não? Gostaria que vocês pensassem o seguinte: o que eu vou falar não importa. Mas pense nisso, não adianta nada o caminho. O que adianta é você andar pelo caminho. Não adianta nada você decidir, não adianta nada você planejar. Você precisa executar a sua decisão. Você precisa transformar o seu plano em realidade. É isso que é a vida. Mas nós, às vezes, nos esquecemos. Veja, eu estava observando os cânticos e percebi várias palavras, mas uma outra que me veio: Jesus é contigo, ou está contigo. Só ficou essa, né? Contigo estou, e foi repetido. E daí? Você está com Jesus? Essa é a diferença. Por isso que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o abuso, mas o abuso dentro de casa. Não é o abuso de fora. Porque não adianta nada você defender, falar, pregar. Nós temos um dia sobre quebrando o silêncio, que por enquanto eu nem sei se isso é bom, se é pior, se isso ajuda ou se piora a situação. Enquanto dentro de casa acontece muito mais abuso do que fora de casa. E é isso que eu gostaria que vocês pensassem. Aí vocês vão decidir se vocês estão aproveitando que Jesus é o caminho ou não. Então, a concentração de hoje é nisso. Então, vamos pegar uns pensamentos bíblicos agora, para a gente poder fundamentar aquilo que eu vou falar para vocês. Então, vamos lá. Dá para colocar a letra aí um pouquinho maior, para as pessoas perceberem, porque não sei se vai dar para isso. Estou com a secretária nova e ela ainda não se adaptou à letra que eu gosto de apresentar. Tá bom. Somos vaso de quê? Então, o que quer dizer isso? Eu sou um vaso de misericórdia. Isto é, quando você põe um vaso de flor, como esse vaso maravilhoso que está aqui, o que o vaso está apresentando? Para que ele existe? Para ser colocado alguma coisa que brilhe, que ilumine a flor, quer dizer, que floresça. E essa flor aqui, outro dia, minha esposa ganhou uma coisa muito parecida com essa, durou 2 meses, ou 2 meses e pouco, iluminando, e depois ficou só uma, e aquela não morria. Não importa a quantidade. Então veja, nós somos testemunhas de misericórdia, e é isso que nós temos que lembrar. Agora, você precisa ser testemunha de misericórdia. Quando você brota. Se você não adianta nada você fazer a coisa se ela não está dentro do seu coração. Eu estava falando com uma mulher, ou melhor, a mulher falou para mim assim: mas doutor Belisário, eu não estou na relação de coração. Eu falei: então você não está na relação, porque só vai estar na relação a hora que você estiver de coração. Porque se você não estiver de coração, você vai estar só a metade, e o seu parceiro vai descobrir que você está só a metade. Então veja, somos vasos de misericórdia. Outra passagem: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então lembre-se,
Ali está o segredo. Em primeiro lugar, você tem que ouvir. Se você não ouve, você não vê. E se você não vê, você não sente. E se você não sente, você não crê. E se você não crê, você não faz. Então, na nossa vida, nós precisamos aprender a ouvir. E tem pessoas que não sabem ouvir. E mesmo quando você fala com elas, o que acontece quando você fala com elas? Elas mudam o que você está falando. Em vez de elas ouvirem, elas estão pensando numa outra coisa que está na cabeça dela. E não naquilo que a gente está falando. Então, aprenda isso. A fé vem pelo ouvir. Deus recompensa cada um segundo as suas obras. Isso é, se você for um vaso de misericórdia, se você ouvir, você vai ter a recompensa baseado no quê? Na sua obra. Não é que a sua obra vai te salvar, mas a sua obra vai refletir se você é ou não convicto daquilo que você está fazendo, se você tiver de coração. Agora veja essa frase: quem fizer o bem e buscar a glória, a honra, a paz e a vida eterna, a vida imortal, vai ter algumas coisas que nós veremos logo em seguida. Mas o que fazem o mal são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. O que eles vão colher? Tribulação e angústia. Não há desculpa para a pessoa, porque você vai viver a vida eterna se você viver o bem. Mas se você for viver o mal, você vai ter sempre angústia e tribulação. Se eu tiver tempo, eu gostaria de fazer uma relação sobre o valor pessoal que a pessoa se atribui, ou o respeito próprio que a pessoa tem, se ela obedece esses princípios. Isso é, principalmente o que está no último versículo ali. Não há desculpas, porque a lei está gravada em nossos corações. Eu não preciso da Bíblia. Leia, quem tiver a Bíblia aí, ou qualquer dispositivo, leia lá. De quem que Paulo está falando? Está falando de nós, de judeus. Não está falando das pessoas que creem. Ele está falando de gentios, de agnósticos. A pessoa tem no coração a lei. Já está escrito no coração. Ontem eu precisei falar para uma pessoa até certo ponto importante. Eu digo, olha, os animais sabem muitas plantas que fazem mal e as plantas que não fazem mal. Eles sabem como separá-las. Agora, o homem, às vezes, não. Ele finge que não, e ele sofre, por quê? Porque ele não presta atenção naquilo que está no coração dele. Agora, o que é que está lá no coração dele? Aquilo que a sua consciência aprova. E a consciência aprova. Quando ela aprova a sua conduta, o que vai acontecer? Os seus pensamentos vão acusar quando ele não aprova, mas vai fazer o quê? Mas vai defender você quando ela aprova. A consciência, independente de qualquer lei, independente do conhecimento teórico, é uma conduta, digamos assim, moral, comportamental. Porque ética é teoria, mas moral é a prática, é a prática do comportamento. E a ética, então, explica isso. Então, já está em nós. Você precisa aprender isso. Se a sua consciência o acusa, você está em conflito. E se você está em conflito, você está aberto para uma série de sofrimentos, que não tem como impedir ou como interromper, porque é uma coisa interior no seu coração. Bom, isso é o fundamento bíblico do que eu vou falar agora. Vamos lá.
A pessoa pode ser vitimizada quando em estado de indefesa, quando ela está indefesa, não há nada que ela pode fazer. Então, e geralmente a vitimização é isso. Por que ela está indefesa? Por imaturidade ou por desconhecimento, ou por várias outras razões. Toda pessoa em estado de dependência pode se expor ao abuso. Eu atendo muitas pessoas que na infância perderam a mãe. Quando a pessoa perde o pai, aliás, a mãe, as crianças ficam sem ninguém para cuidar, porque os pais não cuidam. Isso é um fato. E casam, e os filhos saem de casa. E quando os filhos saem de casa, eles vão ser abusados. Não adianta a pessoa ter o que tem, não é qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer classe social que você vai pegar. Então, esse é um problema bastante complicado. As formas mais comuns pelas quais as pessoas são vitimizadas são verbais, emocionais, física, sexual e ritualística. Mulheres são sacrificadas ritualisticamente, homens são sacrificados ritualisticamente, são abusados. Culturas inteiras abusam ritualisticamente dos seres humanos. Quando adulto, uma pessoa abusada na infância sofre distúrbios cognitivos ou mentais, emocionais, espirituais e sexuais. Por quê? Porque ela é nada. Por exemplo, eu aprendi a não ter nada. Então, até mais ou menos uns 20 e poucos anos, eu não tinha nada. Então, tudo que eu tenho é nada. Por quê? Não significa para mim. Claro, eu moro num apartamento, mas aquele apartamento é relativo, é bom. Mas eu não me sinto no apartamento. E só me caí, isso eu sempre sei, mas me conscientizei disso há poucos dias que a minha esposa falou: por que você está sentado ali naquela ponta, tomando café? Eu falei: para não atrapalhar a sala. Ela falou: mas a casa é sua, a cadeira é sua, a mesa. Eu falei: está certo. Eu não fui falar para ela, porque depois é que eu contei para ela. Ela nem acredita, ela nem sabe o que eu estou falando, eu acho. Porque ela é bem espaçosa. Então a maior parte do apartamento ela ocupa. Tudo bem, é normal, a mulher tem mais coisas mesmo, a casa é dela. Então, veja, isso eu aprendi quando? Por causa de abuso, porque eu não tinha nada. Até os 15 anos e meio, mais ou menos, eu trabalhava pela comida. E não é que eu trabalhava pouco, eu trabalhava muito. Trabalhava das 7 da manhã, 8, 9 ou 10 horas da noite, sem feriado, só no domingo que parávamos ao meio-dia. Então, para mim, eu dar a coisa para os outros é muito fácil, porque eu não tenho nada. O que eu tenho pode ser dividido com qualquer um. Por quê? Por causa de abuso. E podia dar para vocês uma série de exemplos nessa natureza. Veja bem, algumas pessoas são mais vítimas do que outras pessoas. Depende da resiliência dela. Porque quando a pessoa, o pior é que quando a pessoa é abusada, ela se sente culpada do abuso. E realmente, você tem que, para ajudar uma pessoa abusada, quando a coisa é grave, você tem que trabalhar a culpa e perguntar do que ela sente culpa, e ela vai dizer que não é culpada de nada. Mas aí você começa a conversar com ela e tem uma maneira de mostrar que ela também é culpada. Porque é o que ela está sentindo, senão ela não teria problema para isso.
Agora, quando a pessoa é abusada, algumas coisas permanecem. A sensação de abandono, a dor e a exploração. Então, a autoestima de uma pessoa abusada é sempre baixa. Por quê? Porque a pessoa, isso aí a persegue a vida inteira. São pessoas mais propensas a uma série de problemas emocionais, como impulsividade, isolamento, desconfiança, ausência de apego. O que quer dizer isso, por exemplo? São pessoas que elas não se apegam, elas não têm vínculo emocional, elas não desenvolveram. O vínculo emocional dela foi destruído, porque toda vez que ela vai atrás do vínculo, ela é abusada. Então, ela não tem como lidar com essa situação. O que mais? Dificuldade de pôr limites. Estou com uma mulher há 2 anos, abusada, de um nível muito elevado. Atualmente, até foi passar o fim de semana fora do país. Ela passa, cada pouco ela vai passar fora do país, o país de origem dela, para ver os familiares ou para aniversário de todos que tem. Então, mas ela vem sendo abusada há praticamente 2 anos. A ponto de, na hora de sair, o marido olhava para a sandália, mandava trocar a sandália. Se ele não gostava do cabelo, mandava trocar o cabelo, repentear o cabelo. Não gostava da blusa, do vestido, ou não sei o quê. Não, e é uma pessoa de uma cultura muito mais séria do que a nossa cultura. Então, não era uma pessoa que se expõe. Ela é uma senhora finíssima, de um alto cargo aqui no Brasil. Abusada. Sabe que ela me telefonou ontem do exterior? Eu estou sentindo um profundo sentimento de culpa. Ela não tem culpa nenhuma. Porque ela vem sendo abusada e ela vem sendo massacrada. E ela vem sendo massacrada. Mas ela não põe limites. Levou 1 ano e meio de terapia para eu conseguir que ela botasse limite no sapato, na roupa e no cabelo. Quer dizer, isso era o problema seu. Se você tivesse indecente, tudo bem. Ah, mas vai dar briga? Vai. Uma das brigas ocorreu em Veneza, na Praça São Marcos, na Itália. Por quê? Porque ela estava com uma roupa de calor, decente, já tinham passeado até uma determinada hora, quando ele cismou e falou para ela: volta ao hotel e troca essa roupa. Ela falou: não vou voltar. Não vou voltar. Então eu não vou andar com você. Ela disse: problema seu. Aí ele se afastou, ela passou o dia passeando, foi onde quis, comeu onde quis, viu o que quis, e às 10 horas da noite, aliás, depois voltou para o hotel, às 10 horas da noite ele chegou. Ela falou: Belisário, eu tive um dia fantástico. É uma cliente que eu gosto muito, por sinal, porque ela é de uma honestidade assim que chocante, mas ao mesmo tempo real. Quer dizer, porque você também, à medida que você vai ouvindo a pessoa, você fica querendo dar uma chacoalhada no outro, mas não pode. Aí quando a pessoa dá uma dessa, aí você também se alivia junto. Muito bem. Aí para essa aí eu falei assim: ela espera a mudança até agora. Mudança que não teve até agora, mas ela tem certeza que um dia vai mudar. Nós não, nós esperamos um milagre. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. E as coisas não acontecem bem assim. Então, veja essa frase ali. Só estou dando para vocês, cada frase dessa tem um histórico. A pessoa só muda, a pessoa
O ser humano só muda se você colocar limite. Sem limite, ninguém muda. O que é limite? É consequência. Agora, daqui a pouco vocês vão aprender um pouco mais sobre isso. A vida, geralmente, da pessoa abusada é caótica. Ela não tem muito propósito. Os ataques, tem muitos ataques de raiva, de culpa, de vergonha e, portanto, grande dificuldade para se relacionar. Esses aí são só alguns exemplos. Tem ainda o dobro de exemplos do que está aí, mas eu não vou apresentar para vocês, porque aí já são mais chocantes e mais patológicos. O vitimizado perde o senso de confiança em si e nos outros, porque foi traído e ferido. O abusador se sente dono da vítima e ele se apodera de seus recursos, quer dizer, dos recursos da vítima, do corpo da vítima e do tempo da vítima. Isso que é lamentável quando às vezes acontece dentro da igreja. Ele se acha, o abusador não quer dizer que é só o homem, não, tem muita mulher também que é abusadora. Ele se acha o merecedor da disponibilidade incondicional da vítima. A única coisa que ele precisa fazer é pedir, e seu pedido tem que ser atendido na hora, porque senão a pessoa se torna irascível. Com o tempo, a vítima vai se anulando e sendo cada vez mais cobrada. O mais grave é que ela ainda se sente errada e culpada por não aguentar fazer tudo o que é cobrado, que é típico desse exemplo que eu dei para vocês. A pessoa está viajando, está no exterior e me telefona desesperada, porque na saída houve um problema, mas é minha culpa. Então eu tive que levar um tempo para mostrar para ela o que você fez que você é culpada. Claro que muitas pessoas têm uma culpa patológica. Deixa eu dizer para vocês bem claro, culpa é quando você intencionalmente, isso é, conscientemente, pratica um ato para machucar alguém. Então isso é culpa. O resto tudo é cobrança que foi aprendida e que não tem nada a ver com culpa real. E a culpa para que é? Não é para você ficar sofrendo. A culpa é para você corrigir aquilo que você intencionalmente fez para prejudicar alguém. Por isso ela se sente má, suja, sem a mínima noção de valor, mesmo sendo uma pessoa altamente capaz, com muitos talentos e dons, mas a pessoa não vê o valor dela, já expliquei para vocês, porque ela foi desvalorizada. Com esse sentimento, ela está a um passo da autovitimização. Na realidade, eu ia falar sobre a autovitimização na igreja, mas eu resolvi não parar nisso. O que é autovitimização? É quando a pessoa abusada, sofrida, passa a usar esse sofrimento para manipular os outros. E tem pessoas que gostam de se fazer de vítima. E elas falam com a gente e se faz de vítima. Eu tive uma aluna, depois uma cliente, que aprendeu a conversar comigo só sobre coisas ruins. Depois ela melhorou, se formou, fez mestrado, é uma excelente profissional, mas toda vez que ela vinha conversar comigo, o que ela fazia? Falava de quê? Só de desgraça. Eu achei estranho, porque não tinha mais as desgraças. Aí eu falei para ela assim, mas você não precisa vir falar comigo só sobre desgraça. Você não está mais em terapia. Aí é que o assunto mudou.
Então, a gente precisa ter cuidado para não transformar essa desgraça em autodesgraça, porque daí você nunca vai sair dessa situação. As pessoas permanecem em condições altamente prejudiciais, porque, veja como nós praticamos isso. Porque tem medo de perder o emprego, tem medo do que acontecerá com elas, medo do que os outros vão pensar, medo do desconhecido e medo de criar conflitos. E medo de cuidar da própria vida. Então, as pessoas preferem se acomodar naquela situação. E tem, bom, vamos lá, daqui a pouco vai estar escrito. Acabam contribuindo para manter o abusador em ação. Quem que alimenta, quem que provoca o abusador? A próprio abusado. Por quê? Porque ele não põe limite. Então, ele vai ser sempre abusado. E o abusador acredita no direito dele de abusar. Elas nutrem a patologia de ambos, vivendo como vítimas permanentes, mas com a esperança de um dia o abusador vai mudar. E é isso que mantém a pessoa, às vezes, no sofrimento a vida inteira. Uma que passou quase 70 anos sendo abusada, aí resolveu pôr limite. Eu falei para ela, mas como é que vai pôr limite agora? Agora não tem mais condição de pôr limite, porque a pessoa não tem nem condição de viver. Lembre-se, ninguém muda sem consequências, sem um padrão de conduta imposto, sem limites para os abusos que ela sofre. Apesar de você sentir o impulso para impedir ou para pôr o limite, você não põe. Apesar de você ter raiva para impor limites, mas você não impõe. Apesar de você sentir medo para fugir do perigo ou removê-lo, mas você não faz nada disso. Apesar de você sentir culpa para corrigir o erro consciente, mas você também não cuida. Apesar de você sentir tristeza para livrar-se da perda, quando ela ocorre, mas você não cuida. O que levaria, se você fizesse isso aí, levaria você a quê? Lê lá, qual é a última palavra? Isso aí levaria você a quê? Repitam isso. Outra vez. Essa é a coisa que você mais precisa se você quer ir para o céu. Porque você é criatura de Deus. E se você não tem respeito por você, você nunca aprenderá a ter respeito por ninguém. Porque é do que nós fazemos conosco que nós aprendemos a fazer com outras pessoas. Entretanto, você pode ficar numa situação destrutiva sem um objetivo. Muito bom. O que quer dizer isso? Você está mal. Agora veja a diferença. Quando você, na situação, tiver um plano bem elaborado e ficar na mesma situação, você será alimentado por uma esperança, que é aquilo que protege você. Por exemplo, conheço pessoas que ficam nessa situação, mas sabem que está na situação, não tem condição da situação, mas existe algum ganho pessoal para ela poder sobreviver. Você não ficará por obrigação, mas por opção e consciente. Aí é você que escolheu, mudou completamente o quadro, porque a sua mente é poderosa no seu comportamento. Perdão pode ser pensado como um processo pelo qual reformulamos nossa percepção. Do quê? Daquilo que nós passamos. Eu posso usar o que eu passei contra mim e eu posso usar o que eu passei a meu favor, para me dar força, para me dar motivo, para me dar razão, para eu agir. Agora, eu posso usar a minha experiência passada, pelo quê? Para lamentar. E para justificar eu não fazer nada. E isso acaba arruinando a minha existência.
Se você reformular a sua experiência passada, você vai se transformar. Isso é mudança, isso é crescimento. É para isso que você nasceu. Você nasceu para crescer, para melhorar, para desabrochar, para evoluir, para realizar-se. É por isso que você nasceu. Você deve manter sempre o desejo interior de recuperar o equilíbrio da sua dignidade. Você é digno perante Deus, sempre. Só que, para ir para o céu, você tem que valorizar-se. Porque Deus, se você não se valoriza nesse mundo, você vai se sentir muito mal lá. Porque as pessoas lá deverão se sentir bastante satisfeitas de estar no céu. Agora, veja bem, quando você está passando por esse processo todo, você deve passar o tempo alimentando a esperança sempre de que o seu futuro é melhor. O seu futuro é melhor. Mas ele só será melhor quando? Quando você respeitar-se. Se você não se respeitar, não se valorizar, você jamais poderá ter um futuro feliz. E Deus espera que a pessoa que vá para o céu seja uma pessoa que se sinta bem. Porque lá no céu as pessoas vão se sentir bem. E uma pessoa que não se sente bem aqui, como é que vai se sentir bem no céu? Não dá para você. Se você estiver caminhando no caminho do céu, você vai para o céu. Se você estiver caminhando no caminho do inferno, você não vai para o céu. Não dá, você vai para onde você caminha. O seu futuro é sua vida. A sua vida não é o seu passado. Não importa o que você passou. Mesmo você fazendo bem, hoje, mesmo você fazendo bem, a inveja está dominando tanto as pessoas, que mesmo você fazendo bem, você pode perder o emprego por causa dos colegas, porque você faz muito mais do que eles se irritam com você e começam a fazer fofoca de você. Quantas pessoas hoje eu me envergonho de ganhar dinheiro e dizer para uma pessoa, trabalhe menos, não faça tanto, porque os seus colegas te odeiam por isso. Que tristeza, não? Quando você deveria ser valorizado, hoje você é humilhado. Então veja, não olhe para o passado, olhe sempre para o futuro. Transforma o seu dia, você vive hoje, a sua vida. Hoje é que importa amanhã. Se você olhar para trás, você vai encontrar o quê? O que você encontra? Pode falar. Se você olhar para trás, você vai encontrar o quê? Ninguém tem passado aqui, não? O que você vai encontrar? Erros, falhas, deslizes. E aí você vai ficar contente? Você vai ficar o quê? Deprimido. Então, deixa eu dizer para você, há um mês atrás teve um congresso lá em Londres de oradores importantes de todo o mundo na área da busca de sentido pela vida. Sabe que conclusão eles chegaram? Que as pessoas têm que se preparar para os profissionais, têm que se preparar para ajudar as pessoas, porque a falta de sentido da vida, de sentido para a vida, vai desaparecer completamente com o excesso de informação. E na hora que a pessoa não tem sentido nenhum para a vida, o que vai acontecer? Ela entra em depressão.
Então, a probabilidade é que a depressão vai aumentar. Por quê? Porque vai perder o sentido da vida. Como você tem o sentido para a sua vida? Quando você se envolve e respeita você e limita a quantidade de informações contraditórias que você tem. Então, quando você olha para trás, o que você está fazendo? Você está caminhando de ré. O que você vê? Nada. Tudo que você vê já passou. Tudo que você vê já foi. De primeira a gente andava de trem e os bancos do trem viravam, como os bancos de bonde, mas vocês não sabem o que é isso. Então, às vezes, a pessoa pegava o bonde sentado de costa, porque o banco não virava e quebrava, então um de frente e outro de costa. Quem estava de frente estava vendo o que estava passando. Quem estava de costa só via o que já passou. Só via o que já passou. Uma pessoa que olha para trás só vê o que já passou. O trem era a mesma coisa. Você pegava um trem para viajar pelo Brasil. Aí você pegava um trem, o banco quebrado, você tinha que viajar de costa. Tudo que você via já passou. Então ficava monótono, é igual o jornal de ontem. Já passou. Não interessa mais. É o que você faz com a vida quando você olha para trás. Olhe para frente. Quando você olha para frente, você tem esperança. Quando você olha para trás, você tem depressão. Por isso que agora, terminando, eu vou convidar vocês para abrirem a Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Vamos ler Romanos 5, de 3 em diante. Quem tem Bíblia aí ou quem está lendo, Romanos 5, 3 a 5. Então vamos lá, vejam bem. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos no quê? Falem alto para mim. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação provoca o quê? E a perseverança provoca o quê? E a experiência provoca o quê? E a esperança, o que acontece com ela? Nunca falha. Não importa o que você foi, importa para onde você vai. A vida de sentido é uma vida de propósito, onde você tem uma meta e busca. E o adventista do sétimo dia deveria ter uma meta que desse para ele ânimo, coragem, entusiasmo, porque é uma meta de esperança que nunca subirá e nunca subiu na sua mente até agora. Como é que você pode ser desanimado? Como é que você pode entrar em depressão? Olhe para o futuro e ande pelo caminho que está diante de você. A esperança é a luz que ilumina a sua vereda. E quando você vai andar pela vereda de Jesus, Jesus é o caminho. Sabe, quando você anda nele, vai acontecer com você exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Sabe o que foi? De dia, eles tinham uma retaguarda, que era esperado que fosse uma retaguarda de glória. E na frente, à noite, eles tinham o quê? Uma luz que iluminava. Quando você anda com Deus, a sua vida é igual à viagem de Israel. Por trás
a glória, pela frente a luz. Que você nunca se esqueça disso, olhando e caminhando para frente, sem abuso, sem nada disso. Deus não tem prazer no abuso. Você não nasceu para abusar e ser abusado. Você nasceu para crescer. Que Deus nos ilumine sempre nesse caminho. Amém. De pé? Vamos ficar de pé, por favor, para fazermos a oração. Querido Deus e Pai, aqui estivemos meditando um pouco sobre a necessidade de quebrarmos nosso silêncio interior, diminuirmos os abusos que cometemos dentro das nossas próprias casas. Que a nossa mente seja iluminada, guardada, protegida por Ti, e que tenhamos forças suficientes para praticarmos um pouco disso que ouvimos neste momento. Senhor, a Tua palavra é muito forte e poderosa, mas ajuda-nos a ouvi-la e ajuda-nos a abrir o coração para transformarmos a nossa vida. O poder da mudança está ao nosso alcance, mas nós temos que querer. Amolece a nossa vontade para que possamos abrir a porta para a Tua entrada na nossa vida. Despeça cada irmão que está aqui com ânimo e coragem, e nas horas difíceis de cada dia possam sempre se lembrar que à sua frente Tu tens colocado uma luz, e que se ele andar nos Teus caminhos, por trás ele receberá a Tua glória para iluminar o caminho por onde passou. Despeça-nos todos com Teu consolo e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aqui, doutor Belisário. Veio trazer mais clareza para a nossa vida. Que Deus abençoe e acompanhe sempre o senhor.